Graças a Deus, queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Quem vos cumprimenta, pastor Vanderlei Coutinho. E agora vamos para a oração do meio do dia, o grande clamor de meio do dia. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Meus irmãos, gostaria de ler a palavra do Senhor Jesus com vocês. Capítulo 8 de Marcos, o verso é o 22. Eu gostaria de fazer menção desta passagem bíblica, de Marcos capítulo 8, o verso de número 22. Sejam bem-vindos, hein? Gente, pode fazer o seu pedido de oração, caso não tenha feito ainda, no chat ao vivo ou na descrição deste vídeo. Vamos ler a palavra, capítulo 8 de Marcos, verso de número 22. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disso, tomou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu a todos claramente. E mandou para sua casa, dizendo: Nem entres na aldeia, nem o digas a ninguém na aldeia. Amém? Só até aí. Queridos, uma passagem interessante. Jesus retirou um cego da cidade usando um método nada comum. E em seguida Jesus o cura, e Jesus curou este cego em duas etapas. Para muitos ele deveria usar o método mais convencional, mas por que Jesus curou aquele cego em duas etapas? Bom, Marcos, no versículo 8, versículo 23, Marcos diz que Jesus pegou o cego pela mão e o levou para fora da aldeia de Betsaida e o curou do lado de fora. No verso de número 26, Jesus disse a ele: Não entres
mais na aldeia. O ambiente daquela aldeia não tinha nada mais a ver com a nova vida daquele homem. Eu aprendo aqui que jamais seremos curados em ambientes que nos adoecem espiritualmente. Tem ambientes que te impedem de receber a bênção. Você observa que quando Jesus chegou em Betsaida, ele pegou o homem pela mão, levou para fora da aldeia. Depois que Jesus cura, Jesus disse: não entres mais na aldeia. Ou seja, o ambiente daquela aldeia não tinha mais nada a ver com a nova vida daquele homem. Então nós aprendemos aqui que jamais seremos curados em ambientes que nos adoecem espiritualmente. Por isso que Jesus nos pega pela mão e nos ajuda a sair deste ambiente adoecedor. Jamais volte para o ambiente que é sinônimo de dor, sofrimento e desprezo. Quem teve a visão restaurada não volta. Quem teve a visão restaurada não retrocede, não caminha para trás. O milagre que Jesus fez em sua vida não deve explicações para a sua antiga aldeia. É melhor mudar de aldeia do que morrer cego. Eu vou repetir. É melhor mudar de aldeia do que morrer cego. Jesus não cura aquele homem de imediato. Você vai observar que Jesus não vai curar este homem de imediato, para ensinar os discípulos que a fé e a compreensão que eles tinham acerca da pessoa e ministério de Jesus seria uma fé progressiva em etapas. Conosco também não é diferente. Estamos na mesma situação dos discípulos, compreendendo cada vez mais a obra de Jesus em nossas vidas, a salvação de nossas vidas. Assim como aquele cego não enxergou de primeira, nós também não compreendemos todos os mistérios de Deus e o seu plano para a nossa vida. Mas, a cada dia que passamos na presença de Jesus, observamos a palavra dele em nossas vidas e observando a palavra para fazer a sua vontade. Mais nítida vai ficando a nossa visão. A verdade espiritual nem sempre é compreendida claramente a primeira. Então, calma, é por etapas. Então, você vai aprendendo hoje, amanhã você vai aprendendo outra coisa. Você vai aprendendo por etapa. Amém? Outra questão no versículo 24, quando Jesus pergunta para aquele homem o que ele estava vendo, ele vai dizer: vejo os homens como árvores. Essa visão aqui indicou que o milagre ainda não estava completo. A visão daquele homem ainda estava míope. Ver pessoas como árvores indicava a ausência de uma cura total e completa. Por isso que Jesus não parou enquanto o cego não viu pessoas como pessoas. Ver pessoas como objetos, como coisas, é uma tendência de mundanismo, secularismo, culturalismo em nossos dias. Isso mostra que o inimigo cegou o entendimento para que as pessoas não vejam o valor do próximo,
e quão valor o próximo tem para Deus. Nossa comunhão com o próximo está atrelada à nossa comunhão com Deus. Não adianta. Quem não ama a Deus não consegue sentir a dor do próximo. Então, aqui fica uma lição. Pessoas não são árvores. Pessoas são pessoas. Amém? Pessoas são pessoas. A nossa comunhão com o próximo está atrelada à nossa comunhão com Deus. Como que eu tenho comunhão com Deus se eu não tenho comunhão com o meu próximo? Entende isso? Não há como. Amém? Quem tem Deus vê as pessoas como Jesus as vê. Então, pessoas não são árvores, pessoas são pessoas. A outra questão é de todos os milagres que Jesus realizou na Bíblia Sagrada, foram cerca de 35 milagres que Jesus operou. De todos os milagres que Jesus realizou, somente este foi em 2 momentos, em 2 fases. Não que Jesus não fosse capaz de realizar instantaneamente o milagre, mas sim, porque Jesus queria dar um tom de exclusividade ao milagre. Eu aprendo que não é o que está demorando. Não é. Está demorando o meu milagre. Meu milagre está atrasado. Não. Jesus quer fazer algo único na sua vida. Eu vou repetir. Jesus não está demorando. Jesus quer fazer algo exclusivo. Jesus quer fazer algo único na sua vida. Ei, minha irmã, meu irmão, creia que você verá coisas do céu acontecendo em sua vida que ninguém viu ou imaginou que seria possível. Creia nisso. Continue no lugar certo. Continue no centro da vontade de Deus. Continue e comemore. Agradeça e engrandeça a Deus por cada etapa até a conclusão do milagre. O texto diz, no verso 23, que Jesus cuspiu nos olhos daquele homem. Em João, também, capítulo 9, Jesus cospe no chão e cuspiu no chão e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou nos olhos do cego. Jesus tem seus métodos. Jesus ele tem as suas maneiras, seus segredos. E nem tudo precisa ser explicado. Deus quer que eu e você entendamos que os métodos, por mais estranhos que sejam, funcionam porque Ele é soberano. Deus tem um método, talvez estranho, improvável, mas mesmo assim, Ele quer nos ver crendo que dali sairá o nosso milagre. Deus tem várias formas de trabalhar. Para muitos é saliva, mas para quem tem fé é colírio dos céus. Então, creia, o cuspe aqui é a metodologia diferente do céu para as nossas vidas. Na vida desse homem e para nós aqui é um método diferente dos céus. É um colírio dos céus. Outra questão que nós observamos aqui é que podemos recuperar sim a visão. A boa notícia é que, ainda que a visão tenha sido perdida, é possível recuperá-la. O cego de Betsaida, ele tinha esperança
de Cristo restaurar a sua visão. Talvez algum acidente de percurso embaraçou a sua visão. Mas creia que nada, meu irmão, está perdido, assim como não estava perdido na vida daquele homem. Assim como Jesus segurou nas mãos daquele homem com um guia fiel, Ele segura na minha, na sua, nas nossas mãos, nesta hora, para te tirar do lugar que impede você ser curado. Então, visão é algo que pode ser recuperado. Ele pode recuperar a sua visão. Eu gostaria de orar, eu sei que tem tantas lições aqui, amém? Porque Jesus, ele curou aquele homem, duas etapas. Jesus curou aquele homem. E vamos dizer aqui, duas vezes Jesus não desiste. Observa, foram necessárias 2 tentativas para que aquele homem fosse curado. E é interessante que Jesus não desiste. Jesus não vai parar enquanto não curar a sua visão. Pode ser a sua visão ou a visão daquele ente querido ou amigo. A Bíblia diz que em todos os casos de cegueira que Jesus se deparou, ele deu vista aos cegos. Em Isaías, no capítulo 42, 7, diz que ele veio abrir os olhos dos cegos para tirar da prisão os presos e do cárcere os que habitam em trevas. Não importa em que cidade você esteja, não importa em que grau de cegueira a pessoa esteja, ou até mesmo você, espiritualmente falando, Jesus tem vários métodos e uma hora, um deles decreta a queda das escamas dos seus olhos. Jesus não desiste. Jesus não desiste. Jesus não desiste. Amém? Eu quero orar por você. Espero que você tenha aprendido alguma lição importante para a sua vida dentro desse texto, que é riquíssimo, tá bom? Aqui para as nossas vidas. Oremos. Grandioso Deus, maravilhoso eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, nos colocamos diante de Sua presença em mais uma tarde de oração, de clamor. Ó Deus, neste dia, um dia especial, um dia em que os nossos corações se voltam a Ti, ó Deus, através da oração. A nossa fé, ela, ó Deus, se volta a Ti. Nós clamamos com certeza, com seguridade. Nós clamamos com convicção de que o Senhor não nos abandonou, de que o Senhor não virou-nos as costas, que o Senhor está atento à nossa oração, à voz da nossa súplica. O Senhor está atento. O Senhor está atento. O Senhor está atento à voz da nossa súplica. Nós nos colocamos diante do Deus vivo e poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra. É mais um momento, meu Pai. É mais um momento. Nós nos colocamos na fé diante do Deus vivo, diante do Deus poderoso, o Deus Criador dos céus, o Deus Criador da terra, o Deus que por mim tudo executa. É mais um dia, Senhor. É mais um momento, meu Pai. É mais um momento de fé
É mais um momento de esperança. Meu Deus, eu sei que o Senhor, ó Deus, está trabalhando aqui agora. Tem ambientes que impedem nós de recebermos a nossa vitória. O ambiente daquela aldeia não tinha mais nada a ver com a nova vida daquele homem. Senhor, jamais seremos curados em ambientes que nos adoecem espiritualmente. Oh, meu Deus! Oh, meu Pai! Eu não fico em ambientes que eu sinto que me adoecem, em ambientes que me atrapalham. Eu não fico, meu Pai, ó Senhor, em ambientes que só me aborrecem, em ambientes que só me jogam para baixo. Eu não fico em ambientes assim, Pai. A não ser que eu tenha força no poder do Senhor para mudar este ambiente. Do contrário, jamais eu fico neste ambiente. Meu Deus, aquele homem, ele teve a visão restaurada. Meu Deus, Jesus disse: não volta, não retrocede, não caminha para trás. Ah, meu Deus, o milagre que Jesus ele fez na vida daquele homem não devia explicações para a sua antiga aldeia. Oh Deus, aprendemos que é melhor mudar de aldeia do que morrer cego, do que morrer na mesma situação triste, caótica. Meu Deus, meu Pai, nos abençoa, Pai. Meu Deus. E é interessante que quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais precisamos conhecer. Quanto mais, meu Pai. Oh, meu Deus. Isso nos dá também a certeza de que sempre precisamos melhorar. Que sempre tem algo bom da parte do Senhor para as nossas vidas e que precisamos melhorar. Senhor, aquele homem via as pessoas como árvores no primeiro momento. Oh Deus, o milagre ainda não estava completo. Se enxergamos os homens como árvores, é porque o milagre em nossa vida, a visão nossa ainda é míope. Meu Deus, ver pessoas como árvores indicava a ausência de uma cura total e completa. Jesus não parou enquanto o cego não viu pessoas como pessoas. Ver pessoas como coisas é uma tendência do mundo em que vivemos, dos nossos dias. O mundo, ó Deus, em que estamos. Isso mostra que o inimigo, ele cegou o entendimento para que as pessoas não vejam o valor do próximo. Ó Deus, o quão valor elas têm para o Senhor. A nossa comunhão, meu Pai, está atrelada. A nossa comunhão com o próximo está atrelada à nossa comunhão com o Senhor.
Ó Deus, trabalha de uma forma especial neste mundo em que estamos vivendo. Ó Deus, cheio de problemas, cheio de, ó Deus, situações complexas. Nos ajuda a entender, a compreender. Meu Deus, nos ajuda a amar o ser humano, a tratar o ser humano como o ser humano deve ser tratado, o próximo como deve ser tratado, Senhor. Da forma que o Senhor Jesus trata o próximo. Pai querido, Pai amado, nós abençoamos de uma forma especial. Eu creio na misericórdia santa do Senhor. Eu creio na vitória do Senhor, meu Pai. Eu creio na bênção das mãos do Senhor. Eu creio na vitória do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eu confio na misericórdia santa do Senhor. Nós confiamos, Pai. Nós acreditamos. Nós acreditamos na bênção, na vitória. Nós acreditamos, ó Deus, na vitória do Senhor em nossas vidas, em nossa casa, em nossa família. Nesse dia, Senhor, nesta oportunidade maravilhosa, nesta bênção a qual o Senhor nos proporcionou aqui em sua presença. Nos ajuda, meu Deus. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, ó Deus, a entender a tua palavra. Nos ajuda a entender. Meu Deus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, meu Pai. Nos ajuda, meu Deus. Ah, Senhor, nós cremos na misericórdia santa do Senhor. Continue, meu Pai, com as mãos estendidas. Continue a operar, meu Pai. Continue a manifestar a sua glória de uma maneira toda especial, de uma maneira grandiosa, Senhor. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, meu Pai. Nos dê vitória em meio às turbulências da vida, Senhor. Nos dê vitória. Em nome de Jesus. Eu creio. Eu creio. Eu creio na vitória do Senhor. Eu creio na bênção. Vai tocando nesta pessoa doente, enferma. Toca agora. Toca agora, Senhor. Aonde existe uma doença, aonde existe uma enfermidade, toca agora, Senhor. Toca agora. Arranca pela raiz todo o mal que atinge o corpo físico deste homem, desta mulher. Em nome de Jesus. É em nome de Jesus que nós clamamos. É em nome de Jesus que nós suplicamos agora, Pai. Que nós suplicamos agora.
em nome de Jesus. Que haja um mover dos céus, em nome de Jesus. Cura, liberta, transforma, salva, levanta aqueles que estão caídos, fortaleça aqueles que estão abatidos, em nome de Jesus. Que haja um mover, meu Pai. Que haja um mover, meu Deus. Ah, Senhor Jesus, que haja um mover, meu Pai, do Espírito Santo dentro desta vida, desta casa, desta família, e que nós tenhamos uma semana abençoada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esta semana será marcado não pelo fracasso, não pela derrota, mas será marcado pela bênção de Deus, porque Jesus te toma pela mão e tira você do lugar que limita a sua visão. O Senhor te tira deste ambiente de fracasso e de derrota e muda a história da tua vida hoje. Eu profetizo que Ele muda a história da sua casa, da sua família. Eu profetizo que Ele traz cura, que Ele traz milagres, que Ele traz libertação aqui agora. Eu profetizo que você vai enxergar, que você vai ver o que você sonhou um dia ver e achava impossível. Você vai ver, porque a mão de Deus está tocando na sua vida, na sua casa, na sua família agora. Receba o milagre, receba a vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, Senhor Jesus. Pode declarar: eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Pode declarar: eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Declare isso e declare também na vida de no mínimo 7 pessoas que vocês estão vendo aqui, tá bom? Glória a Deus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Queridos, eu gostaria de perguntar, tem alguém que você gostaria de entregar-se a Cristo Jesus, recebendo Jesus como seu único, suficiente Salvador? Tem alguém que você quer aceitar Jesus, voltar para Jesus, renovar a aliança com Deus? Tem alguém entre nós? Se tiver, é só você dizer: eu quero aceitar Jesus, pastor Vanderlei. Eu quero voltar para Jesus agora, pastor. Você quer? Então você vai orar comigo assim: Senhor Jesus, eu te aceito como único, suficiente Salvador. Bom, você que está afastado, quer voltar, ore assim: Senhor Jesus, retorno para os teus caminhos, de onde eu nunca deveria ter saído. Você que está desconcertado, quer consertar-se, ore comigo assim: Senhor Jesus, eu faço um concerto, eu renovo a minha aliança contigo, eu prometo ser fiel. Bom, você que aceitou, voltou, renovou a aliança, ore assim: Senhor Jesus, perdoe os meus pecados, escreva meu nome nos céus, no livro da vida, e sela com teu sangue para o grande dia da vida eterna. Amém, amém. Pastor Vanderlei, eu aceitei Jesus, eu voltei para Jesus. O que eu faço agora, pastor? Procure uma igreja mais perto da Bíblia. Eu falava para procurar uma igreja mais perto da casa, né? Mas está complicado hoje, porque estão pregando um evangelho que não é o verdadeiro, né? Não é. Então, procure uma igreja mais perto da Bíblia. Amém? Isso, da palavra de Deus. Isso. Por mais que... Vamos lá, pastor Vanderlei, mas como assim? Uma igreja mais perto da Bíblia? Eu não tenho que procurar uma igreja que prega a Bíblia? É essa igreja que você procurar, que prega a palavra de Deus. Mas nós nunca nós vamos ser 100%
fiel, 100% fiel. Não tem ninguém 100% fiel. A palavra de Deus diz que Deus olhou do céu para cá e não viu um justo sequer aqui. Então, nós temos que lutar todos os dias. Amém? Porque se existisse uma igreja 100% fiel aqui, as pessoas elas iam ficar se achando de uma certa forma, né? 100% fiel. Mas nós não somos. Até se você disser, eu sou 100% fiel, você está mentindo porque você é pecador. Então, quando eu falo mais perto da Bíblia, a igreja que prega a palavra, que anuncia o evangelho do Senhor, na sua essência. Mas certamente essa igreja ela vai ter alguma outra falha. Mas a igreja que prega a palavra de Deus, que vive o evangelho na sua essência, ela é diferente. Então é essa igreja que você deve procurar para servir a Deus ali, tá bom? Deus abençoe a todos. Queridos, eu volto às 22 horas aqui no canal com todos vocês. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus desde agora para todo o sempre. Amém. Amém, Senhor Jesus. Glória a Deus.